Primeiramente, quero mandar tomar no... Salve, galera, tá começando mais uma edição do FJP, Futuro de Jogos. Preocupante, Fábio Gomes. Preocupante demais. Eu sou o Fábio Gomes, esse é Cláudio Prandoni. Estamos aqui juntos para mandar Xbox... Não vou te xingar, mas eu devia. Melhore. Porra, cara, melhore. Porque o que aconteceu? Eu e o Prandas, a gente tinha gravado um programa inteiro falando bem de Xbox, o futuro, como eles estão mudando a regra do jogo, onde tudo pode se tornar um Xbox agora. Você não precisa mais ter o videogame, você pode ter simplesmente uma TV que vai ter Xbox, e agora o Game Pass tem tudo quanto é lugar. A gente falando, porra, que legal, eles estão mudando a regra do jogo, vai ser muito da hora. Um dia depois, fucking dia depois, o que eles fizeram, Cláudio Prandoni? Demissão em massa na Microsoft, mais de 9 mil pessoas na empresa inteira, com um foco muito grande na divisão de games. Meu Deus do céu, cara. Muitas pessoas demitidas, jogos cancelados, estúdios fechados. Um dos jogos cancelados, por exemplo, eu tava esperando há muito tempo, que era o novo Perfect Dark. Meu Deus. Um reboot da franquia. Tinha um MMO não anunciado, da ZeniMax também, falava-se muito bem, enfim. E todo um evento caótico, Fábio, porque começaram as demissões, aí você começa a ver os relatos nas redes sociais, muita gente, tipo, não sei se fui demitido, meu Slack parou de funcionar, mas meu colega foi demitido. Meu Deus do céu. Então, diretores de estúdio que saíram meio por desgosto, aparentemente. Enfim, você que é um grande fã da Rare, por exemplo, um dos caras que saiu da Rare nessa reestruturação toda foi o Greg Mayles, que é um cara que tá lá há 35 anos. 35 anos, quase o que a gente tem de vida ele tem de Rare. Ele trabalhou em Banjo-Kazooie, trabalhou em vários dos jogos que a gente chamava no 64 quando criança. Meu Deus do céu, que desastre, cara, isso daí é um absurdo. Quando eu li a notícia, né, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Prandas e falei, Prandas, que isso, né? Que porra é essa? Ferrou, eu acho. Então, ao ler, e você vai vendo todo o desenvolvimento, me fica com isso na cabeça, esse questionamento, pô, qual que é o endgame do Xbox, então? Qual que é o objetivo? Porque quando você fala que tudo é um Xbox, você começa a fazer toda essa propaganda de que agora você não precisa mais de um console, você precisa de uma TV, você precisa de uma internet boa, de um seu celular, tudo pode ser seu Xbox. Então, para tudo ser seu Xbox, você precisa ter jogos para você poder jogar. Sim. E aí, você cancela a sua divisão de jogos. Porque, beleza, eu já tô entendendo. Se você quer cancelar a parte de consoles, entendo, beleza, você tá mudando a regra do jogo, você tá tentando encontrar outras soluções e vamos investir no nosso streaming de jogo, que é o Game Pass. Mas agora, se você vai enfraquecer o seu Game Pass, porque você não vai ter tantos jogos novos sendo feitos, qual que é o sentido dessa porra? Cara, é difícil de entender, é um cenário complexo e assim, a minha percepção, a minha impressão é de que pelo lado da Xbox, o endgame é que tudo seja um Xbox, você consiga usufruir da nossa marca em várias plataformas. Porém, pelo lado da Microsoft, parece que não é endgame, é um game end. Porque esse é o quarto layoff em massa, o quarto passaralho na Microsoft em 1 ano e meio. Nos últimos 18 meses, ou seja, a cada 6 meses você tem uma rodada de grandes demissões, né? Alguns meses atrás a gente tá falando aqui de quando fecharam a Tango, que foi o estúdio que fez o Hi-Fi Rush, que enfim, jogaço. A Krafton acabou comprando e salvando a galera, mas enfim, teve outros estúdios, outros jogos cancelados, outras demissões. E aí você vê também que muitos dos recursos que foram trazidos de volta para a empresa com essas demissões, especula-se que vão ser usados para investir em inteligência artificial. Meu Deus. Você vê que então a Microsoft como um todo tá pivotando, como dizem, para um outro caminho, né? Para investir menos em games e mais em inteligência artificial. E, pô, Fábio, assim, para mim o golpe de misericórdia, onde mais me machucou, assim, vendo essa história de longe, é que o comunicado de Xbox para falar sobre esses cortes tem lá uma parte com declaração do Phil Spencer, em que, cara, ele fala literalmente que, olha, nunca tivemos tanto lucro, nunca tivemos tanta gente jogando, sabe? O nosso ecossistema nunca esteve tão forte. Mas a gente tá fazendo essas mudanças pra aumentar a eficiência e, tipo, aumentar os lucros. É tipo, estamos cortando
tudo isso aqui, esses estúdios, essas pessoas, esses cargos, pra poder aumentar os lucros. A gente já tá lucrando muito. Então, isso pra mim é o bagulho mais absurdo de todos. Tipo assim, beleza, toda empresa visa lucro. Não estamos falando que a Microsoft não vai fazer caridade. Beleza, entendi. Mas, porra, se você solta um comunicado falando que seu lucro nunca esteve tão alto e você faz uma demissão em massa pra ter... Porra! É difícil, porque eu tava até conversando isso com 2 amigos hoje, né? De fato, assim, o objetivo da empresa é dar lucro. Mas o lucro existe justamente para as pessoas viverem bem. Para você ter ainda mais lucro, você tem que botar 9 mil pessoas na rua e dessa maneira confusa, sabe? Tipo, pô, tem gente que não sabe se foi demitido. Cara, é um absurdo. É muito esquisito. Cara, eu tava pensando muito sobre uma declaração, uma vez, acho que foi o diretor do novo Final Fantasy VII, do remake, que teve o Final Fantasy, a primeira parte, e aí... Quantos anos depois teve a segunda? Acho que uns 5 anos 5 depois. anos depois. 4 ou 5 anos, né? E aí, basicamente, ele falou, cara, por que a qualidade ficou boa nos dois? Eu mantive a equipe. Eu mantive a equipe, algo que a maioria dos estúdios não tem feito ultimamente. Ele falou, olha, quer saber? Eu vou manter a maioria das pessoas, porque eles já sabem como é que funcionam as dinâmicas, eles já sabem quais são os problemas e os desafios que nós temos aqui. E ele falou, foi mais rápido pra gente fazer o jogo. Ainda falando de estúdios japoneses, outro dia eu tava conversando com a minha namorada, um fato muito curioso de que se você pega o Mario Kart World, né, jogo de lançamento do Switch 2, que saiu agora em 2025, nos créditos você vê pessoas que também estavam nos créditos de Super Mario Bros, de 85. Putz, sei lá, miséria. Então gente que tá há pelo menos 40 anos na Nintendo, né? Cara, e isso faz diferença. Faz diferença porque você tem pessoas que já entendem o que tá acontecendo. Você não ter que ensinar desde o zero alguém que tá chegando agora. Por melhor que a pessoa seja, ela vai ter um tempo de adaptação ao como funciona trabalhar ali, entender quais são as limitações. Então você manter uma equipe é tipo o famoso, um time que tá ganhando não se mexe. Então assim, é um absurdo, eu acho que essa demissão em massa num momento em que você tá lucrando tanto. E até, Fábio, olhando de forma mais pragmática, assim, pro futuro, né, da plataforma, essencialmente o Game Pass, que é o carro-chefe da Microsoft. Se você demitiu toda essa galera, cancelou vários jogos que eram promissores, o que eu vou esperar no futuro? Exato. Sabe, vai ter jogo novo de Xbox? Vai, mas pelo visto menos do que estava planejado. Exatamente, porque é isso, você tá vendendo o seu produto como se tudo fosse um videogame. Então você precisa de jogos bons, cara, você precisa de jogos que puxem a galera, que façam a galera querer jogar. A PlayStation, ela tem muito isso, apesar de também ter seus problemas, mas ela tem suas franquias que, tipo assim, você vai comprar um PlayStation pra jogar God of War. Gran Turismo. Gran Turismo. Você vai pegar o PlayStation pra poder jogar esses jogos. Eu até acho que PlayStation nos últimos meses também sofreu aí umas pancadas na cabeça de uma maneira diferente. Minha impressão é que nos últimos anos, PlayStation botou muito na cabeça essa ideia de que, agora vai ser tudo Destiny, vai ser tudo jogo-serviço. Você vai comprar o jogo, e ele vai ser online, e você vai ficar comprando expansão e DLC, gastando dinheirinhos, e no final, não, assim, tanto que a maioria dos cancelamentos que a gente sabe da Sony são de jogos nessa pegada, jogo-serviço. Concorde. O Concorde, essa era a promessa. Você vai comprar o jogo e ele vai ser só online e ele vai ficar recebendo novos conteúdos. E tipo, não. E acho que ali é porque a Sony, PlayStation, demorou a entender a mensagem do mercado de que cara, a gente não quer mais não quer isso aí, já foi. Já deu, assim. Já deu. Muito legal. Até tem uns que estão aqui, show, tipo Fortnite. É um jogo-serviço. Rocket League, sei lá, o PUBG. da Marvel agora também. O Marvel Rivals. Mas, cara, talvez não tenha tanto espaço pra esse tipo de jogo como a PlayStation imaginava. Exatamente, acho que é um ou outro, você tem os selecionados ali pra você poder jogar. E a PlayStation, ela cresceu muito na época do Play 4, justamente fazendo histórias espetaculares, single players com Red Dead, God of War e por aí vai. O Horizon Zero Dawn. PlayStation, né? Tudo isso são jogos que são single players, são histórias fechadas ali que você pode jogar e isso é muito foda. Então, me preocupa muito o estado da indústria. Com o PlayStation eu tenho um pouquinho mais de esperança porque eu acho que eles vão mudar mais pra frente. E a Xbox só me preocupa porque também teve uma declaração, Prana, você estava falando muito de IA, que o Matt Turnbull, que é produtor executivo da Xbox Game Studio Publishing,
Ele foi às redes sociais e deu uma declaração um tanto quanto filha da puta. Uma das declarações mais, assim, horríveis que eu já vi na minha vida depois de uma situação feia que nem aconteceu. Foi pesada, né? Ele foi nas redes sociais sugerir pra galera que possa ter passado por um layoff de, é legal você conversar, fazer terapia. Inclusive, dá pra você fazer terapia com o IA, tipo com o ChatGPT ou com o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Tipo, assim, sério que você tá indo falar pra galera que você acabou de demitir que eles podem usar o seu produto pra fazer terapia com o IA, tipo... Mano... Cara, é palhaçada, sabe? Eu achei insensível. É extremamente insensível, ainda mais você sabendo que agora o caminho da Microsoft é investimento em IA. Então parece que ele fez uma propaganda no meio de uma situação terrível, sabe? Ele falou, tipo, ao invés dele simplesmente não falar nada. Porque numa situação dessa, ou você vai falar alguma coisa que preste, ou você não fala nada. Então é melhor não ter falado nada. E ele soltou essa besteira, cara. Complicado. Isso foi muito complicado, eu tô... muito decepcionado com essas coisas de Xbox, porque eu sempre fui um grande defensor do Game Pass. Porque eu gosto... É um bom serviço. É um bom serviço. Ótimo. Ainda mais pra gente aqui no Brasil, países emergentes, é um serviço acessível. Ele é acessível. Agora, você pode jogar, se você tiver uma TV boa, ela pode jogar pela TV. Você tem muitos e muitos jogos. No outro programa a gente tinha até brincado sobre... como ele me lembra a época do Play 2, em que eu escolhia jogo pela foto. Pode crer, Pô, vou jogar Ori. Pô, gostei dessa imagem aqui. Eu não sabia nada de Ori. Fui lá, joguei e me apaixonei pelo jogo. Mas ele é um serviço muito bom. Tanto que, pra mim, a PlayStation demorou milênios pra fazer o serviço dela. E aí, quando chegou, pra mim ainda tá atrás. O Xbox ainda tem coisas... Tem lançamento, sabe? Tem coisa que chega agora. É muito bom o Game Pass. E você ouvir que o negócio tá dando lucro e você demitir 9 mil pessoas, porra, é brincadeira. É difícil de entender, né? Vendo de fora como consumidor ou como alguém que trabalha e acompanha essa indústria, tipo, tá. Então, assim, porque se tá em crise, você entende, estamos demitindo porque está em crise, pô, não tem dinheiro. Mas não, é o contrário, assim, temos muito dinheiro, então vamos demitir pessoas pra ter ainda mais dinheiro. Tipo, tá, mas é pra quem sobrou, né? Exato, porra, e aí vai acontecer o quê? Você não vai ter jogo depois, os jogos vão cair a qualidade, e... Isso eu fico, agora, curioso e até apreensivo, porque, assim, a Microsoft já reforçou muito o compromisso de que, vai ter um hardware de nova geração. Vai ter um novo videogame Xbox mais poderoso que o Series X, que o Series S, né? Não tem uma data, não tem um nome. Eu acho que vem lá para final de 2027. Mas tá. Será que eles vão mudar os planos depois de tudo isso? Não sei. É o tipo de mudança, assim, um layoff grande desses. Depois de outras ondas de demissões, você fica meio, será que eu posso ainda confiar no futuro dessa marca, né? E é difícil você acreditar numa empresa dessa, né? Porque eu não consigo imaginar como é que fica a cabeça de quem ficou também, dos trabalhadores que ficaram, porque, porra, se nem tendo o maior lucro que jamais teve, eu consigo segurar 9 mil pessoas, o que tem que fazer pra não ser demitido, sabe? O que eu tenho que fazer pra ficar aqui e garantir meu trabalho e trabalhar com calma? Isso com certeza vai rebater nos games. Quem vai sofrer também é o consumidor. Vamos ver como que isso vai impactar. Acho que nesse momento é até difícil de ler. Mas é isso. Estamos tristes. Estamos tristes, eu tô muito puto, porque eu já tinha começado a editar outro programa. É verdade. E aí eu tive que cancelar esse programa porque a Xbox foi sacana. Inclusive, dessa vez, como a gente tá puto, não vai ter referência esportiva, simplesmente porque a gente não quer citar nada do Xbox agora. Porra. Já falamos bastante em outras edições, a gente já falou do Seattle Sounders, a gente já falou de muita coisa. Inclusive no outro programa o Pranas estava com a camisa do Seattle Sounders e... Nossa, que raiva. Vou guardar pra outra edição. Que raiva. Fábio Joguinhos Puto. Fábio Joguinhos Puto, cara. Vai se ferrar. Porque o que mais me pega é a decepção. Porque eu sempre fui Mano, eu convenci 2 amigos meus a comprar Xbox. Nossa, por causa do Game Pass. Por causa do Game Pass.
pra eles compraram o Series S. Uhum. Porque eu falei, mano, vale muito a pena. E vale, né? E Sim, vale, mas... você não tem isso. E na época eu não tinha a PlayStation Plus. Então eu falei, mano, compra, vale a pena. Blá, blá, blá. Mano, eu convenci os caras compraram, os caras amaram. Só que é isso, tipo, é difícil, agora, o que vai acontecer com esses jogos que, mano, que são jogos que a Xbox já tá com um problema de IP, de não ter umas IPs tão fortes quanto o God of War, por exemplo. E agora vai ser o que desses jogos novos? Sei lá. Vamos ver, vamos aguardar o futuro. Por enquanto, a gente fica por aqui. Muito obrigado aí pela sua atenção. Não deixe de comentar aqui embaixo, de deixar um joinha. E se estiver no Spotify, um coraçãozinho que ajuda muito o programa. Valeu! Beijo!